Espero que vocês estejam bem. Eu vi, Gabriela, que você está sem internet boa hoje. E a intenção da aula de hoje é continuar discutindo o texto da Marie-Claude Lambotte, agora dizendo de maneira correta o nome dela, e discutir, a partir desse texto, um outro texto que eu passei para vocês, que é o do Hans Blumenberg, que é o Naufrágio com o Espectador. Espero que vocês tenham podido passar os olhos, eu li nesses últimos dias. Aí vocês podem até me dizer, mas você só tem o curso para dar conta. Não é verdade. Eu releio os textos para dar aula e eu tenho mais de um curso para dar. Então, a minha carga de leitura também é significativa. Muito embora eu só faça isso, né? Essa seja a minha vida. Então, eu espero que, se vocês não conseguiram ler tudo, pelo menos vocês tenham conseguido ler alguma coisa, de modo que a gente possa, eles possam se sentir ambientados nos comentários ao texto. E meu primeiro comentário para a aula de hoje concerne ao capítulo que eu acho que nós discutiríamos no encontro passado, que é o sobre sobre a dinâmica acústica da melancolia. Deixa eu ver. É a função da dissociação acústica na melancolia. E eu pensei essa leitura do Hans Blumenberg vinculada a esse capítulo, ou pelo menos tendo esse capítulo como disparador, porque o que ela descreve, né, naquela seara da dinâmica lógica, né, do melancólico estabelecendo uma espécie de sangria, né, de hemorragia ou de eclipse, né, a partir da busca por explicações, né, a busca por relações lógicas com relação aos acontecimentos. Ela descreve um outro processo, que é isso que ela chama de dissociação acústica, que é o melancólico ouvindo, né, imerso dentro de um universo linguístico, um universo discursivo, mas ele ouvindo e aquelas palavras não querendo dizer nada, né? Aquelas palavras funcionando quase que como ruídos, né? Não sei se vocês tiveram a experiência, mas porque vocês são de geração diferente da minha, mas na minha meninice havia um desenho do Charlie Brown, e o Charlie Brown só as crianças falavam. Os adultos, quando eles falavam, era um som de trompete. Vocês podem buscar no YouTube, alguma coisa assim, vocês vão achar curioso. O Charlie Brown é o dono do Snoopy, né? Então, é o desenho do Snoopy. O Snoopy, com certeza, vocês conhecem. E aí as crianças conversavam entre si, e as crianças são bem elaboradas, né, nas suas dinâmicas conceituais e preocupações, e os adultos não aparecem só as pernas dos adultos, e toda vez que o adulto fala, faz um som de pó, 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 né? E para uma criança que assistia esse desenho, né, o reconhecimento era claro, né, de que havia uma certa dinâmica na fala dos adultos. Boa noite, Paulo. Havia uma certa dinâmica na fala dos adultos em que havia uma dissociação acústica, né? Muito embora se entendesse as palavras, entendesse a linguagem, falasse o idioma, parecia que havia alguma coisa sobre a qual a gente não participava. Nós, crianças, né, não participávamos, né? Ou seja, nos sentimos distanciados deles. Não tem problema, não é uma questão da Gabriela. Hoje eu estou com a presença ilustre, rostinhos ilustres de Arthur e Henrique, e já são sendo suficientes. E esse era o ponto, né, que esse desenho do Charlie Brown mostrava. De alguma forma, as crianças tinham uma percepção privilegiada sobre a vida dos adultos, né, uma certa
uma certa versão, digamos assim, curiosa da vida dos adultos, porque os adultos geravam na criança uma espécie de efeito melancólico, percebem? Ou seja, era um distanciamento não científico, né? Não era um distanciamento epistemológico, não era um distanciamento axiológico, valorativo, não era um distanciamento de nenhuma outra forma, senão um distanciamento sentimental, né? Acho que havia um certo conjunto de práticas, um certo conjunto de dinâmicas que não faziam sentido e que os adultos tentavam explicar, falar, e surgiam como uma espécie de corneta. De alguma forma, existem outros registros da vida comum em que esse efeito Charlie Brown existe também, né? Um significativo é o âmbito das dinâmicas administrativas, né? Das dinâmicas políticas, né? Então, quem assistiu sessões de CPI nas últimas semanas, nos últimos meses, a CPI do Covid, por exemplo, chega um momento que a sensação oi, Michel, a sensação é de que tudo bom? A sensação é de que eles estão falando qualquer coisa, percebe? É como se houvesse só uma corneta falando e as palavras não tivessem significado. E essa falta de significado das palavras gera uma espécie de posição estetizante. Esse é o ponto, né? Parte dessa dissociação acústica que a Marie Lambotte descreve concerne a uma entrada num certo regime estético, né? Certo regime estetizante, a partir dessas repetições explicativas, lógicas, que vão, de certa maneira, desnaturando a experiência, né? Fazendo com que o sentido da experiência se esvaia, que ele saia pelo ralo. Curiosamente, nessas experiências que eu narrei, né, dos adultos ou dos políticos falando besteira de maneira repetida, vocês poderiam dizer que é a própria experiência que esgota e nos produz uma sensação melancólica, né? Mas isso não é completamente verdade, porque é possível perceber, dentro dessa dinâmica, aqueles que estão investidos no jogo e estão percebendo significação, sentido naquele jogo, né? Principalmente os que estão implicados. Então, os que estão sendo acusados, os que estão sendo entrevistados, os que estão com algum interesse partidário específico, esses não ouvem cornetas, percebe? Eles estão ouvindo alguma coisa, eles estão participando de um certo jogo linguístico. O que nós que temos uma sensação melancólica com relação a esse evento, o que nós fazemos é começar a redescrever esses atos de fala, redescrever essas dinâmicas, mostrando que nelas, e percebendo que nelas, tornando evidente que nelas, existe uma arbitrariedade muito grande. Percebe? De que as coisas estão sendo faladas de uma certa maneira, mas poderiam ser faladas de outra, o que significa que existe uma certa cena falsa, né, um certo drama vulgar, né, uma certa dramaturgia bastante vulgar, e que lidar com essa vulgaridade se torna insuportável. De tal maneira que, e esse é o ponto da perspectiva melancólica sobre um cenário como esse, em que as coisas começam a aparecer como se elas fossem, digamos assim, tão somente feitas dos seus elementos formais. Então, a voz deixa de ser palavra, deixa de ser som com significado, para ser ruído, né? Aquelas pessoas deixam de ser pessoas para serem meio que imagens em movimento. E ao invés de começarmos a perceber o que essas pessoas estão fazendo e o que elas estão dizendo, nós começamos só a perceber pessoas movendo as bocas, fazendo barulhos, percebemos as características que elas têm, né? Então, quase todos homens brancos meio barrigudos, né? Movendo os braços, algumas palavras
soam mais, né, como data venia, excelentíssimo, excelentíssimo, excelentíssimo. Percebe? Existe um esvaziamento significativo com relação à significação, que de alguma maneira a significação ela não suporta esse efeito que o melancólico realiza de esgotamento do sentido, né, de redescrever o mesmo sentido segundo outras relações lógicas, ou seja, a lógica daquele evento não suporta a redescrição por mais uma lógica, e o que se nos entrega é uma imagem onde que o sentido permanece, né? Onde que o sentido mantém, digamos assim, o seu âmbito mais sólido, dentro dos elementos mínimos da imagem, ou seja, do ruído, da cor, das formas, das repetições e de certas palavras em que nós ouvimos mais pela sonoridade que elas têm, tipo excelentíssimo, do que propriamente pelo significado que ela tem, né? Por vezes, e melancolicamente, até nós fazemos uma espécie de contraposição entre o significado da palavra e o uso repetitivo naquela cena, naquela imagem. Como, por exemplo, excelentíssimo, né? A gente contrapõe o significado de excelentíssimo e percebemos o quão pouco excelentíssimo é o excelentíssimo no contexto de ser excelência, percebe? Tem uma expressão aqui boa nesse capítulo sobre a dissociação acústica, antes de eu passar para o texto do Blumenberg. Então, é isso que ela chama de dissociação acústica, tá? E a dissociação acústica é alguma coisa que os melancólicos descrevem. Está no discurso dos melancólicos, tá? Isso é o texto dela. Ou seja, quando alguém descreve uma dissociação acústica, isso costuma participar, né, de um conjunto maior de discursos, que são os discursos melancólicos. O que eu quero fazer com esse discurso, e tenho feito com outras características do discurso melancólico, é extrair dele uma perspectiva, né? Então, quando a experiência rebate sobre nós e faz com que nós tenhamos uma experiência de dissociação acústica, isso abre uma perspectiva, e essa perspectiva nova, ela não é completamente passível de ser jogada fora, percebe? Porque ela abre uma perspectiva, digamos assim, adequada sobre determinados cenários. E, muito embora o melancólico seja capaz de ter dissociação acústica com qualquer evento, ou seja, qualquer situação pode se tornar tão somente ruído e imagem, ruído e forma, né? O ponto é de que a perspectiva melancólica, ela submete as cenas, os acontecimentos, a uma espécie de rigor, percebe? Porque se a cena não for significativa, se o acontecimento não for, digamos assim, necessário, a chance de acontecimento da dissociação acústica ela é muito maior, né? Esse é o ponto. Então, a perspectiva melancólica, ela, de certa maneira, revela um outro sentido para a cena. Porque não é que deixou de ter sentido de maneira completa, né? Porque, percebe, há um jogo de repetições e um jogo de ruídos que estão sendo falados ali, estão sendo mobilizados ali, como eu dei o exemplo na fala dos adultos, numa CPI, num fenômeno administrativo. E essa dinâmica, digamos assim, esvaziada, diz alguma coisa sobre aquele evento, percebe? Então, se fosse um evento monárquico, por exemplo, nós nos encantaríamos e, ao mesmo tempo, riríamos das perucas, do rito, da formalidade. No nosso caso, nós rimos e nos surpreendemos, nos maravilhamos com os gritos, né?
com as risadas, né? Eles riem muito. Nós nos surpreendemos com o modo como uma voz sobrepõe a outra, gritam um em cima do outro, percebem? Ao mesmo tempo, existem certos gestos espalhafatosos que são utilizados, e esses gestos espalhafatosos, eles são usados em situações específicas, né? Com finalidades específicas, percebem? O gestual e a fisionomia das pessoas que participam da cena, né? Alguns são mais irônicos, outros são mais compenetrados, percebem? Essa perspectiva melancólica não é capaz de exaurir aquele fenômeno, mas fala daquele fenômeno, digamos assim, por uma chave, digamos assim, fundamental, né? O que aparece primeiro nele? Ou como ele não quer aparecer, né? Que, no fim das contas, parte do efeito discursivo, que a dissociação acústica desmonta, que essa perspectiva da melancolia desmonta, concerne ao modo como o evento não quer ser visto, né? Porque, no fim das contas, como que o evento quer ser visto? O evento quer ser visto como um âmbito discursivo, onde coisas importantes estão sendo ditas, onde existe uma dinâmica de gente séria buscando coisas que são importantes, né? E, interessantemente, o que essa dissociação acústica faz não é tornar a cena ridícula, mas é tornar a cena exposta aos seus componentes mínimos. Esse é o ponto. As partes a partir das quais a cena discursiva, retórica, vai ser montada. Ela diz assim, ela diz assim, na minha página 122, que é antes pouco do nivelamento do discurso, ela diz assim, que o nosso doente, ele não reclama de tédio. Ele reclama da sensação de não acordar, sabe? Não tá acordado. E da coisa não começar. Ele tem apenas a sensação de um recomeço, né? De uma coisa, um recomeço eterno. E de se encontrar sempre sobre o mesmo plano. De ser um tipo de estado de sonambulismo e de letargia. De certa maneira, é o que essas cenas, né, que geram uma dissociação acústica trazem consigo, né? É como se nós estivéssemos assistindo uma espécie de cena que não começa, né? Alguma coisa que não começa. Ela está sempre repetindo sobre si mesma a mesma coisa, né? Então, sobre nós, né, que a gente pode assistir uma CPI, né, sei lá, durante horas e horas a fio. Tem colegas que chegaram momentos que se viciavam em CPI e ficavam assistindo dias e dias a fio. Mas qual é a sensação? A sensação de letargia, né? Você tem alguns momentos de indignação, alguns momentos de é isso mesmo, agora sim, agora a coisa vai. Mas a grande sensação é a sensação de letargia, né? Essa letargia, evidentemente que ela tem uma função política, né? É claro que ela tem uma função política, uma função de amainar os ânimos, né? de dissolver as expectativas, né? Em contextos diferentes, essa função pode ter, digamos assim, resultados diferentes, mas o que é interessante para nós é justamente isso, de que parte dessa perspectiva melancólica que determinadas cenas nos induzem, permitem que nós tenhamos uma perspectiva sobre essa cena que nós não teríamos de outra forma. E essa perspectiva parece ser bastante adequada, ou, em alguns momentos, até mais adequada do que nós vivenciarmos a cena.
de certa maneira, é como se nós pudéssemos até mesmo assistir certas cenas, em alguns momentos, sem som, né? E nada de diferente acontece, né? Existe um certo eterno retorno do mesmo naquela cena. E quando nós ligamos o som e ignoramos, não conseguimos perceber o sentido das palavras, nós somos jogados numa espécie de mar de ruídos, percebem? Evidentemente que, para o melancólico, no sentido patológico, né, isso é bastante sofrível. Imagina, né, você está constantemente nesse mar, né? Enquanto perspectiva melancólica, isso tem um certo sofrimento local, né? De maneira geral, nós não nos sentimos assim o tempo inteiro, né? Nós nos sentimos assim em alguns momentos. Algumas aulas muito chatas, né? Determinadas reuniões, políticos falando, sermões, né? Dinâmicas nas quais nós não conseguimos nos sentir implicados, né? Uma coisa que ela descreve aqui, que é interessante, é de que essa dissociação acústica, ela, de certa maneira, tem um efeito de decomposição sobre a experiência, sobre a imagem, sobre o acontecimento. Por que decomposição? Porque ao invés dos acontecimentos, da imagem, do som, ser vivenciado de maneira contínua, começa a se perceber as partes das quais eles são feitas se associando. Percebem? E vocês lembram, né, que nós vimos isso, né? Uma característica do discurso melancólico é essa compulsão associativa. Essa compulsão associativa, ela também gera uma espécie de compulsão desassociativa, né? Porque se eu associo infinitamente relações, eu começo a perceber do que essas relações são feitas. O que acontece, por exemplo, entre a associação, né, entre uma certa dinâmica imaginativa e a melancolia, né? Eu estava vendo ontem um documentário na televisão, na Globo News, de um ator que morreu recentemente, Flávio alguma coisa, tem um sobrenome... Morreu ano passado. Flávio alguma coisa, tem um sobrenome italiano. E já velhinho, né? E fez um monte de papel, um monte de coisa que a gente reconhece. E ele descrevia alguma coisa parecida. Ele parecia uma figura bastante melancólica, né? E eu acho que, inclusive, ele se suicidou no fim da vida, já idoso e desesperançoso com o Brasil contemporâneo. Acho que até se manifestou de alguma forma sobre o Brasil contemporâneo e acaba se matando. E ele descreve uma coisa parecida, né? De que, no atual momento da vida dele, ele se dava o direito de viver na ficção, porque a realidade era muito dura, era muito desagradável, muito difícil de se lidar com ela. E ao mesmo tempo, né, percebendo isso de uma perspectiva, percebendo isso a partir do discurso melancólico, né, no fim das contas, uma coisa estava ligada à outra, né? Uma certa fuga na ficção torna a realidade mais dura, né? Ao mesmo tempo, uma certa dureza da realidade leva a uma espécie de fuga na ficção. Mas uma coisa não se dá em detrimento da outra, né? Elas estão conectadas, estão ligadas, né? Porque se eu, de alguma maneira, não consigo fugir da realidade dura, a sua dureza me parece menos dura, né? Então existe uma espécie de ciclo vicioso que a melancolia induz.
E esse ciclo vicioso, ele concerne também uma espécie de desafio da ficção. Porque se eu vou fugir para ela, a ficção começa a, a ser interpelada com um nível de rigor novo, percebem? Não pode ser mais a mesma ficção. A ficção não pode ser tão barata e tão rasa quanto antes, quando eu oscilava entre a realidade dura e a ficção. A ficção passa a ter que me apresentar e me oferecer sentido, né? E quanto mais eu exijo dela, mais difícil é obter sentido nela. Né? Isso se deve ao fato de que a experiência melancólica, ela, ao associar, buscar relações lógicas entre, lógico-afetivas, né? Entre experiências diferentes, né? Ao tornar explícita a dinâmica associativa, as associações que fazem sentido passam a ter que ser muito mais coerentes, muito mais consistentes do que antes. Isso como efeito do discurso melancólico. Enquanto perspectiva melancólica, a perspectiva melancólica faz com que apareça um novo rigor. É a exigência de um novo rigor. Percebe? Tanto a realidade precisa ser mais elegante do ponto de vista formal, ou seja, os acontecimentos precisam ser mais elegantes do ponto de vista formal e mais significativos, mais necessários naquilo que eles fazem, né? Como a ficção também. Percebem? No fim das contas, se a ficção for simplesmente uma narrativa, só uma historinha que ela me conta, mas essa história não é apresentada de uma forma que seja consistente, né? E ao mesmo tempo não seja interpelada pela realidade, a ficção também começa a me parecer barata demais, parece superficial demais. Então isso é curioso, porque a perspectiva melancólica, ela gera um rigor novo, né? Mas os efeitos da melancolia que geram a perspectiva melancólica, de certa maneira, vão tornando o melancólico incapaz de habitar qualquer lugar. Porque a ficção é pouca e a realidade também é pouca. Né? É inconsistente e a ficção também se torna inconsistente. Tendo dito isso, eu quero ir para o texto do Blumenberg. Eu pedi que vocês dessem uma olhadinha. E o texto dele aborda o naufrágio, né? Para ser bem direto, aborda o naufrágio como uma figura quase conceitual. Ele chama de inconceitual, para atrapalhar um pouco a vida da gente e inventar uma palavra nova. Coisa de filósofos alemães, né? Mas que é bem interessante. E, inevitavelmente, o título do texto é o naufrágio como espectador. Né? Inevitavelmente, as associações entre o naufrágio e a melancolia surgem, né? Porque a melancolia é um tipo de naufrágio. Né? A melancolia é um tipo de naufrágio duplo, né? Um naufrágio do mundo, né? Percebe-se o mundo naufragando, e ao mesmo tempo um naufrágio do sujeito, um naufrágio de quem vê, um naufrágio do eu, né? E ele divide o texto em pontos dessa perspectiva. Eu vou dizer aqui para vocês quais são.
ele primeiro capítulo, né, sobre a navegação como violação de fronteiras. O segundo, o que resta ao náufrago. Interessante que ele monta o texto de uma maneira bastante articulada, né, entre as situações do naufrágio, né, digamos assim, de um verdadeiro naufrágio, um naufrágio real, um naufrágio de um navio. Estética e moral do espectador, depois a arte de sobreviver, o espectador perde a sua posição, e por último a construção do barco a partir dos destroços. E por fim ele faz uma espécie de adendo, que é a perspectiva sobre uma teoria da inconceptualidade. Então o último é a construção do barco a partir dos destroços. E no fim das contas, o que é o naufrágio, né? Primeiro é se colocar na posição, né, estar num barco, né? Para você naufragar, você precisa estar num barco, né? Você precisa estar numa embarcação. E estar numa embarcação implica, pelo menos no que diz respeito às metáforas náuticas, a cruzar fronteiras, né? Ou seja, entrar numa embarcação para ir para algum lugar. Percebe? Atingir uma certa finalidade, atingir um certo objetivo. Naufragar concerne a abortar essa possibilidade. Percebem? Eu entro, né, eu estou buscando aventuras, né? É isso que o navegador faz, né? Ele busca uma aventura, seja ele Robinson Crusoe, seja ele Gulliver, seja ele um descobridor, né? Ou mesmo alguém contemporâneo, né, que se coloca dentro de um barco, ele julga que vai, se não descobrir o desconhecido, pelo menos se expor à parte do desconhecido, né? E mesmo que ele não saiba onde vai chegar, ele espera chegar em algum lugar. E, ao mesmo tempo, espera voltar com a mesma embarcação com a qual ele saiu. Né? Utilizar o mesmo veículo que ele saiu como um veículo de volta. Então, naufragar implica ser frustrado nessa expectativa. Percebem? E, ao mesmo tempo, o naufrágio ele é uma possibilidade tão grande dentro de uma embarcação que se torna, então, uma metáfora da própria existência. Né? No fim das contas, a existência está para o embarcado com o mesmo tipo de insegurança que está para quem não está. Percebe? Porque, no fim das contas, a existência é o lugar de nós estabelecermos objetivos, né, de buscarmos alguma coisa desconhecida, queremos nos mover para um outro lugar, e sermos frustrados nessa expectativa, de tal forma, e de maneira tão continuada, que nós começamos a julgar que, no fim das contas, tudo que há é naufrágio. Né? De alguma forma, para quem está dentro da embarcação, a lida é mais ou menos parecida. Porque, no fim das contas, o risco do naufrágio ele é tão presente, ele é tão forte, que estar num barco consiste a assumir o risco que, no fim das contas, tudo que se tem é o naufrágio. Então, ao náufrago, né, a pessoa que naufragou, né, o que resta? Né? Resta as lembranças do trajeto. Percebem? A frustração com relação ao objetivo
é jogada fora, e ao náufrago resta a narrativa sobre como que as suas expectativas foram frustradas. E como, nessa frustração das expectativas, estava toda a vida que tinha para ser vivida. Né? Então, a literatura de naufrágio, como, por exemplo, o Poe, né, com as narrativas do Gordon Pym, ou o Defoe com Robinson Crusoe, o Jonathan Swift com Gulliver, né? O que resta aos náufragos? Né? Resta ao náufrago a vida inteira. E, no fim das contas, esse é o ponto, né? Tudo que há para viver é naufrágio. Então, o que resta ao náufrago? Resta ao náufrago a rememoração, né? A redescrição de que o que ele tinha para viver, no fim das contas, é um pouco a ingenuidade da expectativa, a ingenuidade da expectativa, né, de chegar a algum lugar incólume, né, e a possibilidade de viver a significação da vida como a própria significação do naufrágio. Mas antes disso, ficou meio pessimista, porque se o que resta ao náufrago é viver e tudo que a vida é naufrágio, o que resta a ele é só naufrágio, meio que o que resta a ele é sempre um fracasso. Né? E é a partir daquele fracasso ou sucessivos fracassos, ou a ideia de que ele vai fracassar sempre. Porque não é um fracasso, você vai viver no fracasso. Porque se for um fracasso, não sei. Não pareceu que a navegação ou uma viagem é a vida. Parece que é uma tentativa de alguma coisa, é um empreendimento específico. Cada viagem que você tenta fazer e que você naufraga na medida que você frustra aquele empreendimento. Porque se for a vida, o náufrago é um morto. E aí não resta nada a ele porque ele morreu. Então eu pensei que cada naufrágio fosse um empreendimento frustrado, né? Uma coisa qualquer que você tenta fazer. E aí o que resta a ele, não sei se é como você falou, a lembrança da experiência passada, como aprendizado para uma nova tentativa, mas aí envolve ter uma certa esperança, não achar que todo o resto agora é fracasso, completamente pessimista, de que sobrou a ele nada, praticamente. Não sei. Entendi muito aonde que resta tudo como naufrágio. Eu acho que está certo, mas a ideia de utilizar o naufrágio como aprendizado e como uma experiência, né, concerne a tomar aquela expectativa da realização, né, de chegar a um determinado lugar, com uma ingenuidade, como se aquilo não tivesse acontecido, percebe? Então, para entender o naufrágio, né, como alguma coisa que não se amplifica e não passa a dar significação para a existência, ou seja, se entender o naufrágio como uma parte da existência, alguma coisa que informa outra, né, concerne a manter um certo espaço de ingenuidade a expectativa, né, a ideia de que, em alguns momentos, eu vou partir de um ponto ao outro e eu vou chegar onde eu quero, né? O que primeiro nesse primeiro momento o naufrágio coloca que o náufrago acaba sendo essa figura que não é capaz mais de crer nesse trajeto, né? nessa conclusão de trajeto. Percebe? Ele deixa de crer que ele vai ser capaz de sair do ponto A e chegar no ponto B, e retornar para o ponto A. E, no fim das contas, a travessia ela é tão dificultosa que, mesmo o navio não afundando, tanta coisa afundou
que, no fim das contas, não faz mais sentido julgar que se está indo para um determinado objetivo, percebe? Então, quando você sai para navegar, talvez você saia com algumas ingenuidades. Se você naufragou, essas ingenuidades elas desaparecem. Mas se você não naufragou, você naufragou de outra forma. Porque, você, em última instância, você não obteve aquilo que você pretendia. Esse é o ponto. Pelo menos no que diz respeito a essa metáfora, né? Talvez possa dizer que digamos assim, se a embarcação tem uma destinação comercial, e aí o meu objetivo é sobreviver para poder ser remunerado por ter trabalhado nessa embarcação comercial, depois que ela volta, né? Aí eu posso dizer, no que diz respeito a sobreviver e ser pago pelo meu trabalho, nisso eu não naufraguei. Mas em todo o resto, percebe? Em todas as outras minhas expectativas, a chance delas terem sido frustradas é gigantesca, né? Aí você pode dizer, uma maneira de não naufragar é manter uma concepção de si, né? Dos seus próprios objetivos, ou de refazer esses objetivos de tal maneira que, diante de qualquer naufrágio, eu postulo um novo objetivo, eu postulo uma nova expectativa, e não me deixo abater pelo fato de que o planejado não sai conforme o planejado, né? Percebe? Mas se é assim, é como se eu estivesse colocando alguma coisa entre a experiência e o naufrágio. Eu estivesse colocando uma concepção de identidade, uma concepção de mim mesmo, uma personalidade, percebe? Eu estou colocando alguma coisa minha, né, que é mais forte do que o fato de que os acontecimentos me levam a naufragar. E aí eu diria que, a despeito de tudo que aconteceu, a despeito dos sucessivos naufrágios aos quais eu fui imposto, eu mesmo não naufraguei. Se isso acontece, o discurso melancólico não está em questão, percebe? E a perspectiva melancólica também não se abre, né? A perspectiva melancólica, ela começa, e o discurso melancólico começa justamente nisso, quando o eu, a personalidade, o sujeito, percebe que são tantas frustrações e tantos naufrágios que a sua própria vitalidade se dissolve nesses eventos, percebe? E aí, nesse sentido, o que resta ao náufrago? Resta ao náufrago perceber que ele mesmo se confunde com esses eventos. Você disse como uma postura de que o náufrago está naufragando aquilo, e é isso, é o que há, é uma resignação, né? Uma resignação e seguir em frente. Eu não sei se teve uma resignação. Acho que pode ser. Acho que a resignação ela pode ser utilizada como uma maneira de estancar esse processo, né? Acho que tem duas maneiras de estancar esse processo. Uma é dizer que nós temos obrigação de crer na navegação, né? De crer no resultado, crer na vitória, crer no objetivo, né? Uma segunda seria nós julgarmos que nós temos que fazer a despeito de dar errado, né? Acho que a resignação tem um pouco a ver com isso. O náufrago, o naufrágio, a melancolia, não está nem na primeira nem na segunda, nem na asserção, né? Nem na resignação. Estaria numa espécie de percepção de que, no fim das contas,
seria uma espécie de inversão, né? Navegar não tem muito sentido, percebe? O sentido da navegação não se mantém. Esse é o ponto. Porque as expectativas, elas são tantas e tão frustráveis, e elas se frustram tanto, que no fim das contas, se há um sentido, né, é essa frustração, esse naufrágio. Esse é o ponto. E é isso não é resignado, isso na sua dinâmica mais profunda, tem até mesmo uma certa apatia, né? Percebe? É uma espécie de imobilidade, né? E esse é o ponto mais profundo da dinâmica melancólica, né? E aí eu tenderia, usando essas categorias que nós vimos até agora com a Lambota, eu diria que tanto na incapacidade de se submeter ao naufrágio, quanto na incapacidade de perceber um sentido da navegação, né, existem dois modos da melancolia, né? Percebem? A incapacidade de lidar com ela. Porque, né, se tudo que eu tenho é objetivo, né, isso concerne a minha incapacidade de lidar com o fato de que eu estou refazendo os meus objetivos, porque no fim das contas, o que eu tenho é a frustração, o que eu tenho é um naufrágio. E o outro é a incapacidade de lidar com o fato de que nós podemos fazer objetivos, né, em função do fato de que nós naufragamos, né. No fim das contas, nós estamos meio que no meio de caminho disso tudo, e dessas duas posturas melancólicas diametralmente opostas, né? Nós estamos um pouco no meio do caminho, e esse muito embora essas duas figuras tenham lá os seus perigos, né? Tenham fortes perigos, esse meio de caminho tem também seus perigos correlacionados, né? Porque a partir do momento em que nós, para não lidarmos o tempo inteiro com o sentido do naufrágio, temos que estabelecer expectativas e objetivos, nós, por vezes, lidamos com essas expectativas e com esses objetivos a partir da incapacidade de lidar com o medo, né, com a insegurança, com a melancolia, e nesse sentido eles se tornam, percebe, estritos demais, duros demais, incapazes de serem refeitos, né? Incapazes de nós percebermos o aspecto acidental deles, né? O aspecto circunstancial deles, né? Mas esse ponto inicial do texto do Blumenberg, para mim, concerne a isso, a demonstração de que a navegação é uma espécie de metáfora da existência, principalmente em função do naufrágio atrelado à navegação. Porque, no fim das contas, a essência se mostra assim, né? Nós temos uma série... Nós vivemos por termos expectativas, e sabemos que as nossas expectativas vão ser... E evitamos, em uma certa medida, lidarmos com o fato de que as nossas expectativas vão ser frustradas, né? Mas sabemos que as nossas expectativas vão ser frustradas. Percebe? Nós não temos opção que não naufragar. Esse é o ponto. E o que resta ao náufrago? Sabendo que nós vamos naufragar, lidar com a experiência do naufrágio como aquilo que manteve alguma significação, né? No fim das contas, a história da nossa vida é a história das nossas derrotas, né? Das nossas... Percebem? Nós podemos até tentar ressignificar a nossa vida em função de um momento bem-sucedido, né? De uma vitória, de uma conclusão de travessia.
Mas é provável que essa conclusão de travessia tenha sido tão acidentada que o que fala mais alto nela seja o naufrágio nela, e não a conclusão linear do objetivo, né? Isso é pessimista? Evidentemente que é. Porque concerne a transformar o discurso do melancólico. Qual o discurso do melancólico? De que tudo é naufrágio, né? Numa perspectiva. Qual é a perspectiva? Né? Pode ser que nem tudo seja naufrágio, mas o naufrágio parece ser parte predominante de quase todas as iniciativas, né? De quase todas as disposições. E Mário está comentando. Eu acho que tem a ver com isso, né? A vida você acaba administrando fracassos de maneiras diferentes, né? Mas aí, esse é o ponto. Quando nós vamos lidar com a iniciativa, isso que é a perspectiva melancólica, eu acho que abre de positivo, né? Quando nós vamos lidar com a iniciativa, com o empreendimento, com o objetivo, com a finalidade, se nós lidamos com ela como se ela não pudesse estar errada, percebe? Ela não pudesse estar equivocada, como se ela não pudesse naufragar, o efeito destrutivo dela é gigantesco, né? E é por isso que um certo trabalho da melancolia, uma certa elaboração da melancolia, parece ter relevância. Porque muito embora sejamos náufragos e não possamos lidar o tempo inteiro conosco mesmo enquanto náufragos, né? Precisamos acreditar que estamos navegando a despeito do risco de naufrágio, sem lidar com o fato e a presença do naufrágio, nós nos tornamos, digamos assim, destruidores, né? Percebe? Perseguidores, né? Então, no fim das contas, o que parece ser importante de uma perspectiva melancólica é a realização de que o naufrágio é constitutivo, né? Ou seja, não há ideia, objetivo importante o suficiente que não possa ser ressignificado pelo naufrágio. Porque, no fim das contas, há mais sentido no naufrágio do que na navegação. Percebe? O naufrágio é mais rico, né? em sentido, né? O sentido do naufrágio é mais consistente do que o sentido da navegação. O sentido da navegação nada mais é do que um empreendimento, uma crença, alguma coisa, né? Percebe? Um objetivo, né? O naufrágio é mais rico do que o objetivo, né? Pode falar, Lucas. Professor, tirando dúvida aqui rapidinho, é como se quando eu tivesse um objetivo e fosse tentar alcançá-lo, se eu souber que eu possa vir a me frustrar se der errado. E quando, eu me frustrar, eu saber que isso já poderia acontecer antes, seria melhor do que se eu não soubesse, né? Se, como eu não soubesse que eu poderia me frustrar para alcançar aquele objetivo e me frustrasse, isso me causasse um forte baque e aí eu não conseguisse mais agir, não tivesse mais... como se fosse no sentido de ação mesmo. Ficar apático totalmente? Seria isso?
Eu acho que a direção é exatamente essa. É isso que a perspectiva melancólica abre com relação às coisas. É que a primeira é mais sombria, né? Nada tem sentido. Mas se alguma coisa for ter sentido, o sentido dela, predominante, se dá, digamos assim, na travessia, no acontecimento, na navegação, na possibilidade de naufrágio na navegação. Esse é o ponto. Então, o significado consistente não está na sua expectativa, muito embora a sua expectativa seja relevante. Mas está no fato de que, na realização da sua expectativa, ela vai ser frustrada. E esse é o bojo, o significado, a consistência do seu movimento. Percebe? E isso abre isso pode abrir um paradoxo, mas não é necessário que abra um paradoxo, né? Abriria um paradoxo se nós julgássemos que nós só podemos nos mover quando ignoramos a consistência e o sabor da frustração, percebe? Mas nós conseguimos nos mover aceitando-a, né? Lidando com ela, percebe? Ou seja, o movimento que não admite a frustração, ele não é o único possível, né? Ele é nada mais do que um movimento desesperado, né? Então, é um dos momentos em que a melancolia é mais extrema, né? Então, a apatia e o movimento que não lida com a possibilidade do naufrágio, usando essa metáfora novamente, são os estados melancólicos mais profundos, né? O estado melancólico, digamos assim, mediano, concerne a lidar com a navegação como uma possibilidade constante de naufrágio. Esse é o ponto. E aí nós vamos para um outro ponto, né, que é talvez o ponto central do texto, que concerne ao espectador do naufrágio, né? Porque o naufrágio, né, como metáfora da existência, concerne a você mesmo estar afundando, né? Mas concerne também a você assistir as pessoas afundando, né? Assistir o navio afundando, né? E ele marca uma característica, né, que é bastante presente em assistir o naufrágio, que é o interesse que o naufrágio desperta, né? O interesse que o naufrágio acaba despertando no espectador, né? Ou seja, o naufrágio, ele mais ou menos atrai o olho do espectador, né? E de que forma, né, ele atrai esse olho do espectador? Ele atrai, primeiro, interpelando o espectador, se o espectador pode fazer alguma coisa pelos que estão naufragando, né? E se não, o que se espera, de maneira mais, digamos assim, moral, né, é que o espectador sofra o naufrágio, sofra a dor, né, das pessoas que estão naufragando. Percebe? Que ele se compadeça daqueles que estão naufragando, né? Mas ele marca uma posição curiosa, e que é uma posição que marca uma certa, pelo menos uma certa relação, limítrofe com a melancolia. Ainda não é a melancolia, mas marca uma certa relação limítrofe com a melancolia, né? Que é a curiosidade, que talvez seja mais comum do que o compadecimento, no que diz respeito ao naufrágio, né? Percebe? Quando se percebe um naufrágio em que você não pode fazer nada,
para evitá-lo, Paulo está dizendo aqui que entre eu e você há um grande outro. Nesse sentido, um grande outro, talvez no sentido de incomensurabilidade, né? Entre eu que assisto o naufrágio e o naufrágio, né, existe uma incomensurabilidade entre o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Sim. E em aceitando essa incomensurabilidade, no momento em que ela existe, né, percebe, eu me interesso pelo naufrágio, né? Percebe, eu fico curioso com relação ao naufrágio. E essa é uma situação interpelável, né? Curiosa, esquisita, né? De certa maneira, relativamente reprovável, né? E, ao mesmo tempo, é muito comum, né? Como quem passa na estrada e se interessa pelo acidente, né? Ou está curioso, né? Quando tem uma aglomeração, você se interessa pelo objeto de interesse da aglomeração, ou como um documentário sobre uma desgraça, alguma coisa do gênero, né? Então, numa certa dinâmica, e eu acho que ele caracteriza bem isso, a gente poderia dizer que, dentro do âmbito da curiosidade, talvez haja 3 âmbitos possíveis, né? Um é o da curiosidade, que gera um alívio, né? Porque, ao mesmo tempo que se faz curiosa, sente um prazer, que é o prazer de não ter naufragado, né? Percebe? Que bom que não sou eu. Que é uma atitude não melancólica, né? Uma atitude comum, né? Que é uma atitude de preservação do próprio eu. Então, você assiste alguém com quem você se identifica, porque é uma outra pessoa, e você pensa, nem pensa, você sente, né? Que bom que eu não sofri nenhum acidente, que bom que o meu avião não caiu, que meu ônibus não capotou, né? Que o meu navio não naufragou. Uma segunda, que inicia uma melancolia, que concerne, e que ele relaciona com um certo ceticismo, né? Que é um relacionamento interessante, uma correlação interessante, que é uma certa falta de sentido das coisas, né? Uma experiência, digamos assim, inicialmente melancólica, em que já há uma falta de sentido das coisas, e ao invés de sentir a curiosidade como alguma coisa que gera um alívio, o evento passa a ser interessante nele mesmo, percebe? E que poderia ser, que é uma curiosidade que poderia ser associada, no certo sentido, à curiosidade científica, por exemplo, né? Uma curiosidade experimental, né? Ou talvez também uma curiosidade estética, né? Então, olhar o naufrágio e pensar no que pode ter acontecido, né? O que deu de errado? Uma tempestade? A carga que era incorretamente guardada? Houve um acidente? O que aconteceu? Percebe? Ou, ao mesmo tempo, olha a beleza desse barco naufragado. Olha como é que se deu a partição do casco, né? Olha como os vestígios se deram. Percebem? Essa segunda forma de curiosidade, que ele marca como uma curiosidade cética, né? Ao meu juízo, ainda não é
a melancolia acontecendo. Mas, antes disso, eu vou pegar 2 momentos do texto em que ele caracteriza essa maneira de perceber, tá? A primeira é na página 21, ele diz assim: só no caso de se ter de excluir o alcançar de um fim, como fazem os céticos e os epicuristas, é que a calmaria no mar alto pode até mesmo representar a intuição da pura felicidade. Ele está querendo dizer que só para os céticos e epicuristas, né, que são correntes da antiguidade, os céticos, assim, mal falando, né, aqueles que duvidam, suspendem o juízo, e os epicuristas, aqueles que buscam prazer, né, a imediaticidade do prazer, apenas para esses, a ausência de um acidente, a ausência de um perigo, a ausência de um naufrágio específico, apenas para esses pode haver algum interesse, percebe? Que, no fim das contas, as pessoas são entediadas e como o Mário disse, elas buscam seus objetivos, mas por mais que elas valorizem mais o objetivo do que o percurso, né, no fim das contas, o que as move é o risco do naufrágio. Né? O que elas querem é o risco, o que elas querem é a paixão, o que elas querem é digamos assim, o desafio. Né? Não sei se a intuição de pura felicidade é uma ilusão, mas é um certo estado de lida com os acontecimentos, com a experiência, né? Em que pode ser uma maneira pela qual eles se enganam, mas no que essa perspectiva é curiosa, né? Porque se só há naufrágio, naufragar ou não naufragar é igualmente interessante, é igualmente curioso, é igualmente belo, percebe? É igualmente pleno, esse é o ponto. Então, se existe um barco cruzando o horizonte, ele é tão pleno de significado quanto se ele estivesse naufragando. E se ele estivesse naufragando, não sou eu que não estou morrendo. É alguma coisa que está acontecendo que é plena de interesse nela mesma. Esse é o ponto. E é por isso que, de certa maneira, a atitude científica, a atitude epistemológica, está um pouco mais próxima dessa atitude. Né? Então, nós estamos vendo o noticiário e nos dizem que tem uma variante Omicron. O que nós pensamos? Né? Como a existência é interessante e plena de desafios, eu poderei ficar doente de Omicron e talvez morrer ou sobreviver? Né? Não, a gente não pensa assim. A gente pensa, que bom que o outro morreu de Omicron e eu. Que bom que eu não morri. Eu espero não morrer. Espero que isso não me pegue. Né? Essa é uma atitude não melancólica em que nós estratificamos a relação entre nós e o outro e buscamos nos preservar com relação ao outro. Né? O que essa atitude cética e epicurista, que está mais próximo da atitude científica, se coloca uau! Olha a capacidade dos vírus em sofrer mutações. Percebe? Olha como um vírus consegue se tornar, sobreviver e mutar de uma maneira eficiente. Nós tentamos tanto
e ainda assim isso nos escapa, percebem? Tanto um quanto o outro estão se colocando ou numa posição de desafio de conhecimento, né? Ou numa posição de contemplação estética com relação à possibilidade de algo mortífero. Percebem? No fim das contas, o tipo de sensibilidade que nós estabelecemos quando nós nos tornamos cientistas sociais está mais próxima dessa segunda, né? Nós, enquanto pessoas, né, enquanto particulares, nós nos preocupamos com a nossa própria segurança. Nós, enquanto cientistas, como investigadores, né, como céticos, num certo sentido, nós nos apaixonamos pela beleza do naufrágio. Percebem? Então, muito embora nós estejamos melancólicos, porque nós estamos vivendo um momento difícil, nós nunca nos sentimos mais estimulados do que vivendo esse caos. Percebem? Nós nunca nos sentimos tão desafiados a ponto de lidar com uma realidade que nós não entendemos, né? E julgamos bela, curiosa, desafiadora, né? Percebe? Qual é a graça, do ponto de vista epistemológico, de viver uma democracia sem altos e baixos, uma democracia horizontal, né? Não tem graça nenhuma. A graça, do ponto de vista epistemológico, é perceber os maus sentimentos aparecendo, eles se tornando persecutórios, eles sendo abrandados pela resistência, criando-se novos mecanismos, percebem? E o que e isso se dá do ponto de vista de quem não está na posição de espectador, né? Nesse sentido, os atores, né, os que se mobilizam, eles estão ali por isso mesmo, né? O que eles querem é o caos, o que eles querem é Roma pegando fogo, né? Mas do nosso ponto de vista, que somos os espectadores do naufrágio, né, nós somos naufragados, claro, mas nós também somos espectadores do naufrágio, enquanto cientistas, investigadores, né? Nós, enquanto investigadores do naufrágio, nós ficamos encantados, percebem? Com o que vemos, né? Nós vemos alguma coisa muito interessante dos nossos olhos. E evidentemente que essa nossa atitude estética, ela traz consigo a necessidade de um qualificador moral, né? Esse qualificador moral, ele pode ser dado pela posição habitual, né, de sermos só pessoas, e aí somos humanos e frágeis e nos interessamos porque é aquilo que nós fazemos e ficamos contentes porque não somos nós mesmos, né, e é natural que a gente sinta assim. Mas existe também uma exigibilidade melancólica, percebem? Nós não podemos só assistirmos aliviados porque não morremos de fome, né? E também não podemos nos sentir apenas motivados pela estética da fome, né? Porque isso, o desafio epistemológico da fome, né? Porque isso realmente é desafiador do ponto de vista da contemplação, da percepção. Mas existe também um componente melancólico que precisa ser despertado, né? E que o discurso melancólico mostra que é uma maneira de sentir e que ela existe, e que uma perspectiva e que faz com que uma perspectiva melancólica se torne até mesmo exigível, né? E aí na página 31 ele diz mais alguma coisa, eu vou comentar com vocês, depois eu sigo para a característica da melancolia, né?
O que é isso que se torna exigível? Que é uma perspectiva mais adequada e, ao mesmo tempo, se torna exigível. Como alguma coisa que calibra as nossas posições particulares e as nossas posições epistemológicas, né? Ele diz assim: é quase palpável o quanto o cético se aproxima da posição firme do espectador, na medida em que intensifica e ultrapassa a condição em que eles estão prontos a abandonar. Se há o declínio numa situação política, eles estão prontos a abandonar, se não o declínio numa situação política há 30 anos vigente. Porém, nas suas leituras da história, falando do Montaigne, ele lamenta sempre não ter assistido às desordens dos outros estados. A sua curiosidade provoca que ele se vanglorie de ter visto com os próprios olhos o espetáculo do declínio estatal, os sintomas e a sua forma, já que, no entanto, não pôde impedi-los, satisfeito por ter sido predestinado para ser seu espectador. É um pouco isso, né? Nós, algum momento, nós vamos dizer que passamos pelo período Bolsonaro, por exemplo, né? A gente vai dizer, vamos contar as características desse período e vamos nos vangloriar, num certo sentido. Olha, eu vivi isso em primeira mão. É como eu passei, né? Eu vivi a redemocratização, apesar de pequeno, né? Eu fui nos comícios com os meus pais, eu vivenciei isso, momento de crise e ao mesmo tempo de criação de coisas novas. Percebem? Ter sido espectador de alguma coisa traz consigo uma espécie de prazeres de experiência, né? Um pouco como quem naufraga e sobrevive, né? Quem naufraga e sobrevive se traumatiza pelo naufrágio, né? Do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista do espectador, eu estava lá. Percebe? E esse é um grande conflito que acontece, por exemplo, entre... Por exemplo, num tipo de literatura que o século XX inventou, né? Que é a literatura de testemunho, né? Pessoas que passaram por campos de concentração, passaram por campos de extermínio, por campos de prisioneiro, né? Em que essas pessoas se sentiam traumatizadas, né? Nesse âmbito inicial da curiosidade, ou seja, elas passaram por alguma coisa que os outros não passaram e percebem o seu próprio eu se dissolvendo em função disso, né? O trauma, né? Se sentem fraturados em função disso. Como, por exemplo, o Primo Levi, como o Paulo acabou de lembrar. Mas podem citar o Robert Antelme, vocês podem citar o Henri Kertész, tem uma série de autores que escrevem nessa direção, ao mesmo tempo em que eles percebem, eles relatam, não diria um embevecimento, né? Mas eles relatam uma certa estética de alguma coisa. E por vezes relatam, por exemplo, no caso do Robert Antelme, relatam de uma maneira um pouco científica, né? Quando tem uma formação sociológica, por exemplo, no caso do Robert Antelme, uma formação marxista, então parece que estão descrevendo alguma coisa do ponto de vista epistemológico, mas do ponto de vista epistemológico não é suficientemente fiel, né? E é preciso uma certa estetização do evento para mostrá-lo como ele é, na terribilidade que ele tem, né? E nesse momento, eles sofrem um impacto pessoal, o eu sofre um impacto, porque são eventos terríveis, né, dos quais eles mesmos participam, mas, ao mesmo tempo, sustentam uma posição cética para serem capazes de
de narrar alguma coisa que assistiram, né? Quando nós vamos a esse terceiro tipo de relação com o naufrágio, que é uma relação que o Blumenberg não caracteriza, mas que a gente pode caracterizar a partir das nossas leituras e dessa leitura do texto que nós estamos fazendo agora, que é a perspectiva melancólica sobre o naufrágio, né? Porque o melancólico, e talvez a literatura de testemunho, ela não é propriamente uma perspectiva melancólica, mas talvez se aproxime principalmente da perspectiva melancólica, né? A melancolia, percebe? Ela não sente curiosidade, né? O cético e a pessoa comum, né, sentem curiosidade com o naufrágio. O melancólico, ele, como eu posso dizer, ele não consegue deixar de buscar as relações que explicam o sentimento do naufrágio, né? Ou seja, ele precisa explicar os sentimentos implicados no naufrágio, ele precisa explicar os sentimentos que o naufrágio despertam nele, percebem? E nesse sentido, ele naufraga junto com o naufrágio. Não no sentido de que existencial, de que todos somos um náufrago, mas no sentido de que ele se afoga junto com os afogados, esse é o ponto. Então, seria como perceber um relato e, por exemplo, um relato de um naufrágio, ou relato de um extermínio, relato de um sofrimento, de um trauma, né? E na busca de encontrar as relações naqueles sentimentos e nas relações dos sentimentos que aquele evento provoca, perecer junto com o acontecimento. Então, o melancólico, diferentemente do naufragado, ele naufraga com o náufrago, percebe? E, nesse sentido, vivencia o naufrágio de um modo, digamos assim, tão radical quanto o náufrago. Evidentemente que é diferente, porque uma coisa é você estar num navio que afunda, outra coisa é você assistir um navio que afunda e morrer junto com um navio que afunda, né? Mas, uma vez que a atitude do melancólico não é uma atitude curiosa, é uma atitude de implicação, né? Ele está implicado na imagem que ele vê, justamente porque essa imagem começa a carecer de sentido. Eu já vou entrar um pouco nesse campo da empatia, né? Essa imagem começa a carecer de sentido. O melancólico se esgota junto com ela, esse é o ponto, né? Percebe? O seu sentido, o seu eu, se esvai junto com o naufrágio. E isso é interessante porque existe uma implicação sentimental do melancólico com a cena assistida. Esse é o ponto. Percebe? Existe uma... Ele não se retira da cena, enquanto o curioso habitual, como aquele que se autopreserva, e nem se retira com relação como um cético, né? Que assiste, o epicurista, como Blumenberg diz, que assiste curioso aquele elemento. Ele assiste aquele elemento e sente aquele naufrágio, percebe? Ele não descreve simplesmente alguma coisa que ele vê, ele vivencia alguma coisa que ele sente. Esse é o ponto.
E, nesse sentido, a perspectiva melancólica parece trazer algo que corrige as outras duas, né? Mesmo que seja impossível simular uma posição, uma vida melancólica, né? Ou você vivencia essa melancolia ou não vivencia, a perspectiva melancólica, ela serve de correção a uma certa frieza. Primeiro, a uma certa temperatura interessada, né? Que é da autopreservação. E o segundo, uma certa frieza da perspectiva epistemológica, da perspectiva não implicada, né? Percebem? E aí eu posso comentar a questão do Mário. O Mário pergunta sobre a empatia, né? Eu acho que a empatia, ela aparece principalmente na primeira posição, né? Na que é convencional, em que o eu se preserva da realidade, né? Porque a empatia, ela é um mecanismo, né, moral, em que nós, de certa maneira, respondemos, entregamos aquilo que podemos entregar, né? Então, a empatia traz consigo um limite, né? Percebem? A empatia, nós nos colocamos no lugar do outro, mas existe um limite para essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, a empatia, ela não é contraditória com um certo alívio, né? Com um certo prazer, né? Claro que é estranho dizer assim, né? Mas se eu assisto o Naufrágio, eu me compadeço dos naufragados, na medida em que esse compadecimento não me leva a afogar-me conjuntamente com os naufragados. Percebe? A relação da empatia é uma relação como... Tem uma aula sobre isso, sobre o luto e melancolia do Freud, talvez fosse legal vocês verem. Mas a empatia, ela se dá como um luto, né? Ou seja, o eu, ele se entrega a uma perda e essa perda tem um ciclo, até o momento em que esse ciclo se completa e o eu permanece, o eu prossegue, né? No fim das contas, é como todos nós lidamos e seguimos as nossas vidas, né? Tanto no que diz respeito à relação com as pessoas que nós amamos, quanto no que diz respeito com relação às ideias e configurações do mundo com relação às quais nós somos dependentes, né? Então, sei lá, a gente assistiu 16 anos de Bolsa Família. A Bolsa Família desaparece de uma maneira melancólica, né? Nós não lidamos de maneira melancólica com ele, nós lidamos de maneira lutosa. Talvez quando ele morreu, a gente já tenha até feito luto, a gente sabia que ele ia morrer e já tinha feito, percebe? Nós seguimos em frente, né? E seguir em frente não é atitude melancólica, é atitude convencional. Percebem? Que é uma atitude que não se dá, ou que se dá de maneira mais dificultosa, quando o eu e o outro se confundem. E que é, por exemplo, o que acontece quando o luto é mais difícil, porque existe uma certa mistura entre o eu e o outro, né? Por exemplo, a perda de um filho, né?
Os pais, acho que é mais fácil os filhos fazerem o luto do pai do que os pais fazerem o luto do filho. Maneira convencional, né? Claro que muda muito de pessoa para pessoa. Mas quando você está muito misturado a alguém e não sabe muito bem quem é você, quem é o outro, né? A chance de você perder essa pessoa e não conseguir fazer o luto dessa perda é muito grande, né? E o que acontece quando você não faz o luto dessa perda? Né? Você se torna melancólico. Ou seja, você naufraga junto com aquele naufrágio. Esse é o ponto. A posição cética, a posição epicurista, concerniria a assistir o luto, ou assistir a melancolia, como alguma coisa curiosa, uma experiência humana curiosa, interessante, cheia de vicissitudes. Né? Mas não naufragar junto com o barco, naufragar junto com a perda, percebem? E muito embora, do ponto de vista da autopreservação, né, da convencionalidade, da utilidade da moralidade, essa separação, esse distanciamento seja fundamental, né? Do ponto de vista da implicação moral, parece fazer falta uma perspectiva melancólica. Percebem? Porque na perspectiva melancólica, o que nós percebemos? Que, se melancólicos, o que acontece? Né? Nós naufragamos juntos. Né? Mas o que a perspectiva melancólica nos abre? De que não estamos naufragando muito juntos, mas deveríamos estar sentindo como se naufragássemos juntos. Percebe? A perspectiva melancólica, ela abre, digamos assim, a presença de uma insensibilidade moral. Ela cria uma exigibilidade maior para aquilo que se sente. Percebem? Então é o caso, pensa o fenômeno contemporâneo, né, que é as perdas de Covid. Né? Nós não estamos sentindo as perdas de Covid. Nós não estamos naufragando juntos. Né? Nós estamos ou nos autopreservando, ou estamos muito curiosos acerca desse fenômeno, um fenômeno interessantíssimo. Né? Mas parece que nem uma coisa nem outra bastam. Né? Parece que que a mera exigibilidade do luto público também não basta. Se bem que nós nem experimentamos essa coisa de fazer o luto público, que seria importante, do ponto de vista coletivo. Né? Dessa maneira, isso nos foi tirado pelas vicissitudes contemporâneas. Né? Mas parece que a exigibilidade ainda é maior, percebe? De alguma forma, a exigibilidade é que não que nós naufraguemos juntos, mas que nós saibamos que deveríamos estar sentindo, percebem? Como se naufragássemos juntos. Isso abre um âmbito de rigor, exigibilidade, consistência maior. Então, por isso eu digo que a perspectiva melancólica ela traz consigo a vivência melancólica, né? A vivência melancólica, o discurso melancólico e a perspectiva melancólica. Né? A vivência melancólica ela traz um perigo. Qual o perigo? Se eu naufrago junto com o barco, eu vou dizer como causou indignação no Mário. Indignação entre aspas, tá, Mário? Estou só brincando. Causou indignação no Mário. Que então, tudo é naufrágio? Percebe? Então, tudo é derrota? Então, tudo é decadência? Né? É isso que a vivência melancólica traz consigo. E que é o que eu digo que a melancolia ela é uma maneira de sentir que abre uma bruma, né? Ela cria uma toxina, ela cria uma atmosfera. E essa atmosfera ela é venenosa, ela é capaz de
de desencadear os elementos negativos da melancolia, né? A melancolia, ela é um fenômeno predominantemente negativo no qual todos nós estamos inseridos, né? O meu ponto é de que existe um componente positivo nessa atmosfera. Mas se a bruma melancólica ela toma conta, o que nós começamos a deduzir? De que nada mais faz sentido, nada mais vale a pena. Tudo é decadência, tudo é naufrágio, tudo é morte. E muito embora não seja, né? Muito embora não seja, esse pessimismo, essa toxina, tem descreve a realidade com uma adequação que a perspectiva convencional não tem, porque quer se preservar, né? Quer sobreviver ao naufrágio, e a perspectiva científica também não tem, ou a cética também não tem, porque está, de certa maneira, embevecida com o espetáculo, admirada do espetáculo, né? Perceberam o que eu quis dizer? Então, no fim das contas, nós conseguimos ser melancólicos sem ser? Acho difícil. Mas, quer dizer, todos nós somos melancólicos, efetivamente. A nossa melancolia convencional, ela nos empurra para uma dinâmica convencional, em que nós não sentimos a nossa melancolia, que precisamos sobreviver, né? Ao mesmo tempo em que sentimos parte dela e naufragamos um pouco, né? Eu diria que os dois processos acontecem conosco, né? E cada pessoa de uma maneira diferente, mas, de alguma forma geral, isso acontece com todo mundo. Mas parece que a radicalidade da melancolia, ela é exigível, de tal maneira que, se nós não somos capazes de vivenciar o sentimento com a gravidade que ele precisa ser vivenciado, por uma questão de autopreservação, pelo menos nós precisamos saber, percebem? Que essa vivência é necessária. E é isso que a perspectiva melancólica nos indica, nos alerta, né? Porque uma coisa é vivenciar algo não tendo sentido e não desconfiar de que deveria sentir. Outra coisa é vivenciar algo não tendo sentido, mas saber que deveria ter sentido, percebe? Me parece que isso muda muita coisa no que diz respeito às práticas relacionadas ao sofrimento, as práticas relacionadas à vulnerabilidade, à dor, à fraqueza e coisas dessa natureza. Continuando o argumento do Blumenberg, ele diz assim, tem um momento do texto... antes disso ele fala do Goethe, e dá um exemplo interessante do Goethe, que matiza um pouco essa diferença entre o cético e o melancólico, né? Deixa eu achar aqui a citação. Eu não tenho esse livro, por isso que eu estou olhando aqui no meu tablet. Gente, cadê? Ele diz assim, eu não tenho... o Goethe está desesperançoso, né? Porque ele está vendo as campanhas napoleônicas na Alemanha. E ele se vincula aos nacionalistas alemães, mas também se desencanta com a capacidade de resistência dos nacionalistas alemães. Então ele está duplamente naufragado, né? Duplamente decepcionado. E aí
Alguém conversa com ele e ele diz, né? Eu não tenho nada a lamentar. Pergunto para ele, e aí, Goethe, o que você está achando? Como é que está? O que você está sentindo? Tem essa coisa horrível, né? Acontece uma coisa horrível para você, a jornalista pergunta, como é que você está sentindo? Aí o Goethe diz, eu não tenho nada a lamentar. É algo como um homem que olha o mar enfurecido do cimo de um firme rochedo e que, embora incapaz de ajudar os náufragos, não pode ser atingido pela arrebentação. E, segundo um antigo qualquer, isso deveria até ser uma sensação agradável. Percebe? Ele dá uma narrativa apavorante, né? Como se ele tivesse desencantado com a realidade, e aí ele suspendesse o juízo da realidade e dissesse, eu estou achando tudo muito curioso, muito interessante, né? Mas dá para ver que a narrativa dele não é narrativa de quem está separado do que está vendo, né? É a narrativa de quem está sofrendo o que está vendo e descreve o que está vendo como se pudesse descrever sem sentir, né? Isso é interessante. Porque, no fim das contas, né? Porque primeiro eu narrei essa posição cética, como o Blumenberg descreve, mais próximo de uma certa consequência da posição cética, que é a posição científica, né? Experimental. E a posição experimental concerne a uma espécie de eu desimplicado, né? Que vê os acontecimentos e descreve os acontecimentos interessado e curioso, né? Como o cientista que descobre o vírus e fica entusiasmado que descobriu um vírus mortal, né? Mas tem um elemento artificial nisso, percebem? Porque o cientista é uma pessoa, os investigadores são pessoas, né? Pesquisadores são pessoas, né? Então, essa posição puramente epistemológica traz uma falsidade, né? E o cético não busca essa posição falsamente epistemológica. O que o cético busca é a certa solução de uma vivência. E que vivência seria essa, né? A meu juízo, a vivência melancólica, né? O cético está inserido na experiência melancólica, profundamente inserido na experiência melancólica, ou seja, vê o mundo melancolicamente e interrompe o seu naufrágio, percebe? Interrompe o seu naufrágio julgando que é mais importante descrever o naufrágio, observar o naufrágio, estabelecer legado do naufrágio, do que propriamente naufragar com o naufrágio até o final. Percebem? E aí, nesse sentido, o cético ele realiza parte dessa perspectiva melancólica, porque se ele deixa de sentir o naufrágio para descrever o naufrágio, ele sabe que deveria estar sentindo algo que não está sentindo. E ele sabe que a perspectiva dele só é adequada porque ele caminhou com a melancolia quase até a naufragar. Percebem? E aí, nesse sentido, que se pode dizer, então, uma outra caracterização de ceticismo, como um quase contentamento. Qual o quase contentamento? De, imerso na melancolia, ter sido capaz de interrompê-la para fazer justiça a ela. Percebem? Descrevendo a humanidade, os acontecimentos, com um grau de adequação que só é possível a partir de ter acompanhado o sofrimento das coisas até um certo nível de profundidade que habitualmente não se acompanha, porque é perigoso para o eu, porque expõe o eu, porque é uma experiência radical para o eu, né? De dissolução do eu.
E aí, o último comentário que eu queria fazer é sobre a metáfora, né? Vocês que leram o texto viram que a questão dele é a metáfora. Ele fala de uma metaforologia e é um interesse bacana, interessante, porque ele diz que existe uma relação entre a metáfora e o conceito, né? E ele se interessa pela metáfora, mas não é bem a metáfora, é alguma coisa que está entre a metáfora e o conceito, o que o interessa. E aí ele cita o Kleist no final do texto e faz uma síntese, né? Narra a síntese que o Kleist fez, que é a síntese entre dois tipos de homem. Ele diz os homens que sabem lidar com uma metáfora, dois tipos de pessoa, né, para não ser sexista. Dois tipos de pessoa. Uma pessoa que sabe lidar com a metáfora e uma pessoa que sabe lidar com fórmulas, né? O epistemólogo, né, o cético nesse sentido epistemólogo, menos nesse sentido existencial, mais nesse sentido epistemólogo, é alguém que sabe lidar com fórmulas, né? Como o cientista lida com fórmulas, né? E a vida convencional nos faz a lidar com metáforas. Tanto que quando você não sabe lidar com metáforas, você é frio demais, né? As pessoas fazem piadas alusivas, jogos de linguagem, você não entende, né? Você vai ser meio excluído, porque, né, você não está entendendo a piada, quer dizer que você não participa da sensibilidade como deveria, né? O que concerne, o que quer dizer? Tipo Sheldon, né? O que significa não saber lidar com metáforas? Significa não saber lidar com a transição de sentidos, com a alusão. Percebe? Mas o campo da metáfora é um campo de violência pura, né? De indeterminação. Então, por mais que algumas metáforas se solidifiquem, o que define a metáfora não é a solidificação, mas é a transição. São as variabilidades, né? Metáfora ela é esse âmbito de selvageria da vida, né? Num certo sentido. Vocês podem perceber na linguagem. Nas gírias, né? A gíria é justamente o âmbito da metáfora viva, né? Podem pensar no Rio, né? O nosso estado, né? O território fluminense, ele é repleto de... Principalmente as comunidades são repletas de novas gírias, né? Você vê que é o âmbito da violência da metáfora, né? A fórmula não. A fórmula, no sentido conceitual, ela tem uma operação interna, né? Aí nós nos perguntamos, né? E o melancólico, onde ele fica, né? Qual é o lugar dele? Primeiro, o Hans Blumenberg ele quer perceber esse momento de transição entre a metáfora e o conceito. Então, o naufrágio, por exemplo, é uma dessas figuras de transição. O naufrágio nunca vai virar um conceito, mas o naufrágio também não é só uma metáfora, percebe? É uma metáfora recorrente que assumiu uma função quase conceitual, de tal maneira que eu posso utilizar o naufrágio como uma metáfora da existência, como uma metáfora, mas é muito mais metáfora do que outras metáforas. Quer dizer, é muito mais conceitual do que outras metáforas, né? Explica muita coisa o naufrágio. O conceito não. O conceito tem uma fórmula, ele tem uma dinâmica restritiva interna a ele, né? E aí pergunta aí o melancólico, né? Como é que fica o melancólico entre o conceito e a metáfora? E esse campo intermediário, né, que ele chama de inconceitualidade, né? A meu juízo, o melancólico, ele, usando a metáfora, né, ele
é o próprio lugar dessa inconceitualidade. Porque o melancólico não lida com as metáforas como metáforas, ou seja, ele concede uma concretude para as metáforas, um pouco como uma criança, né? A criança não chega a ser um Sheldon, mas você fala para a criança que está chovendo canivete, dependendo da idade da criança, é capaz de ela ficar surpreendida, né? Ela vai sentir um certo medo da chuva de canivete, né? Ela vai sentir... Eu lembro uma metáfora que eu achava horrível, que eu via nos livros, que era quando o personagem dizia para o outro que ia arrancar a língua dele pelas costas. Vocês já ouviram essa metáfora? Um dizer para o outro, vou arrancar sua língua pelas costas. Uma metáfora terrível, né? E é bem metáfora, tem a violência da metáfora, mas para mim tinha um efeito de inconceitualidade, porque realmente eu sentia minha língua sendo arrancada pelas costas. Eu não sentia minha língua sendo arrancada pelas costas, mas eu sentia como se minha língua pudesse ser arrancada pelas costas. Isso nem é anatomicamente possível, né? Dá para você botar a mão, arrancar a língua de alguém pelas costas, né? Não dá. Espero eu que não dê. Então, a inconceitualidade que o melancólico vivencia, a metáfora não é só uma metáfora, mas como o melancólico naufraga, ela não chega a se tornar conceito. Então, de certa maneira, o que o melancólico faz é naufragar com a metáfora por dar a ela uma noção de concretude de tal forma que ele afoga antes dela se tornar abstrato. Porque é isso que, se você pensar num processo natural da metáfora, na direção do conceito, a metáfora realizaria, né? A metáfora, em algum momento, se tornaria abstrata. Né? Como, por exemplo, o conceito de liberdade. O conceito de liberdade demanda da metáfora da liberdade. O que o melancólico faz? Ele naufraga a frustração com a metáfora da liberdade. Ou seja, ele vivencia a frustração da falta de liberdade. E não lida com a liberdade como um conceito, como uma abstração. Percebe? A gente pode falar disso mais na aula que vem. Acho que está bom por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse texto do Blumenberg, é um texto bem legal, desafiador, bacana. E na aula que vem, da quarta-feira, a gente pode ir para o capítulo 7, tá? Que eu estou pulando 2 capítulos, que são os primeiros princípios de uma metapsicologia da melancolia, e estou pulando a imagem do abismo, né? Que é da experiência à teoria. E a gente está indo para a despersonalização na melancolia. Perspectivas críticas sobre as instâncias psíquicas. Tá? Então, ótimo, gente. Obrigadíssimo. Fiquem bem. Eu que agradeço.